Tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Você e as Circunstâncias, e você sabe que nessa temporada nós estamos falando sobre carreiras, profissões, e eu tenho tentado trazer uma diversidade de pessoas e as mais diversas carreiras para que te ajude aí do outro lado daqui a pouco a escolher, ou mesmo mate a sua curiosidade em conhecer como é cada profissão, cada mundo, como é que funciona. E hoje eu tenho aqui do lado a Fran Catrini, que é massoterapeuta. Tudo bem, Fran? Tudo bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade por vir aqui falar um pouco sobre essa profissão tão linda que eu amo. Eu que agradeço. Antes de mais nada, obrigado pela confiança, né? Que a gente sabe que sempre é um momento de dividir um pouquinho da sua vida, da sua história, requer um pouco de confiança. Então, eu já te agradeço de antemão. E eu vou fazer só uma coisa diferente, que normalmente eu faço isso lá no fim do vídeo, mas eu lembrei que eu tenho que fazer isso no começo. Se você já chegou até aqui, já curte aí o vídeo, segue o canal, faz todas essas coisas que ajudam a gente a ficar vivo por aqui. E aí, depois, se lá no fim você não gostar, você volta e dá o dislike. Mas já põe aí para garantir, porque eu sei que vocês esquecem, e aí depois eu fico sem o número de likes aqui. Dito isto, Fran, eu sempre começo com uma pergunta parecida. Tem um momento, assim, da sua vida, ou que você fala assim, é isso. Ou isso é uma coisa que foi acontecendo naturalmente, enfim. Me conta um pouquinho assim desse começo, assim. Quando que você decidiu? É massoterapeuta. Essa aqui é minha profissão, é aqui que eu vou seguir. Tem um estalo? Teve um estalo. Na verdade, foi bem, bem atípico, assim. Eu acabei me lesionando, treinando, lá nos meus 20, 21 anos. Aí fiz muitas sessões de fisioterapia, né? E nada resolvia a minha dor, era minha dor nas costas, nada resolvia. Meu ortopedista na época só mandava, vai fazer fisioterapia pra gente aliviar essas dores. Um bonito dia lá, uma das moças da fisioterapia começou a fazer digitopressão, né? Com os dedos, usar o cotovelo. Eu fazia essa parte com as mãos, me aliviava tanto a dor. Aí eu falei pra ela, ai, tu poderia fazer somente essa parte com as mãos. Aí ela simplesmente me olhou e disse, eu não posso, porque é protocolo da casa, né? Porque era o eletroterapia, as luzes, enfim. E eu não sou massoterapeuta. Quando ela falou, não sou massoterapeuta, eu nem sabia o que que era a profissão massoterapia, né? Aí tá, eu fui pra casa com aquilo na cabeça, porque eu queria resolver a minha dor. Aí pesquisei, achei. Eu digo, pronto, vou fazer o curso, né, para tentar aliviar outras pessoas, porque isso foi o que me ajudou. Lembro que na época eu também procurei um massoterapeuta para me ajudar nessa questão. Aí, na verdade, o que que eu tinha era contratura. Tinha uma contratura crônica. Hoje, graças a Deus, não tenho mais ela, né? Mas eu levei mais de ano para conseguir desfazer essa contratura. Então, foi aí que eu tive o estalo, vou ser massoterapeuta. E você tinha quantos anos nessa época? Olha, eu tinha ali os meus 22, para 21 para 22 anos. E até ali, o que você estava fazendo? Qual que era a tua... Olha, eu, bem, eu trabalhava como caixa, recepcionista, numa loja de São Leopoldo, uma loja masculina. Ah, Trabalhava ali. legal. E aí, Ai, você decidiu ser massoterapeuta e qual foi o caminho? Você procurou um curso? Conta um pouquinho entre esse momento do, ó, talvez isso aqui seja legal, para realmente pôr em prática isso, pôr em andamento, né? Pôr em prática, não, mas pôr em andamento essa ideia. então, esse primeiro estalo que eu tive foi na sessão de fisioterapia, né, que eu queria resolver a minha dor, queria ajudar outras pessoas também. Mas foi no primeiro início mais para ter uma renda extra, né. Aí fui pesquisar, fui atrás, achei aqui em São Leopoldo, na época era a escola Suriá, né, que dava os cursos, era muito bem conhecida aqui em São Leopoldo. Fiz a inscrição do meu curso,
Aí comecei a fazer o curso, acho que deu quase um ano, assim, de curso. Dentro do curso fiz o estágio também, que era estágio obrigatório, e me apaixonei. Mas no primeiro momento, assim, foi mais para ter uma renda extra, para te ver como são as coisas, né. Eu lembro que na época eu não imaginava que eu iria viver da massoterapia, né. E olha onde hoje eu estou. Hoje, atualmente, eu trabalho só com a massoterapia. É relativamente natural acontecer isso, né? As pessoas às vezes começam alguma coisa imaginando se algum que vai ser algo a mais ou que vai complementar, e aí muitas vezes isso vai tomando conta. Você falou de passagem, um ano de curso, é isso, mais ou menos? Mais ou menos isso, é mais ou Eu menos um ano entender de curso. como funciona, porque eu disse na abertura, daqui a pouco vai cair alguém aqui que fala, eu quero ser massoterapeuta, aí tentar ajudar a ver como que funciona. Tem uma a profissão de massoterapeuta hoje ela é regulamentada, tem uma regulamentação. Como é que funciona hoje? Na verdade, temos a OSPI, eu acho que é assim que se fala, né? Temos um númerozinho, a gente é registrada ali pelo MEC, né? Mas nós não temos um conselho, Uhum. Mas não temos um tem um conselho. registro da profissão baseado no curso que foi feito ali, é isso? Isso, Certo. tem. E hoje tem muitos cursos, é uma área fácil, fácil no sentido de achar onde estudar. Hoje sim, hoje, tanto pela internet, né? E depois da pandemia cresceu muito as terapias manuais. Eu acho que o pessoal ficou mais consciente de como é importante fazer essas partes das terapias, desse cuidado com o corpo, com a musculatura, com a mente, né? E hoje em dia tem muito. Aqui em São Paulo tem várias escolas também que dão os cursos, né? Tem um pessoal que faz cursos online ali, né? Mas esses eu não acho tão válido fazer. Se quem está procurando fazer, quem nunca, né, fez um curso de massoterapia, esses cursos online seria mais para quem já é habilitado para trabalhar com a massoterapia, não para quem é iniciante, né? Então, para quem é iniciante, procurar sempre fazer presencial, até para sentir a musculatura, sentir a pele, né, para definir o que, que é uma tensão, o que, que é uma contratura, né, o que, que é uma retenção de líquidos. Então, isso é importante. Quem for procurar para fazer um curso de massoterapia, sempre presencial. Legal, não, acho bacana você falar isso, porque, primeiro deixa eu, que a gente vai conversando aqui e a gente esquece de ir dando contexto nas coisas. A Franciela já falou algumas vezes sobre São Leopoldo, né? Nós estamos em São Leopoldo, tem, tem, eu chamo de estúdio ou como que eu Eu chamo? chamo de consultório. Eu chamo de consultório. Eu tenho o consultório aqui em São Leopoldo, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Porto Alegre, só para contextualizar quem está fora daqui, né? Mas voltando lá para a questão que você estava falando sobre os cursos online, isso eu acho que se aplica a outras atividades, né? Tem coisa que dá para fazer à distância, tem coisa que é um pouco mais difícil. E eu acho que tudo que envolve trabalhos manuais, massagem, a fisioterapia, até cozinha, por exemplo, né? Cheiro e pegar e tal, eu acho que é mais complicado fazer online. Eu não estou dizendo que ninguém seja capaz de conseguir, mas eu acho que dificulta bastante você não ter a experiência do tato, do visual, do mesmo do áudio em algumas questões. Então, acho bem interessante você ter falado isso. E aí, voltando, você começou lá a fazer teu curso e disse que começou isso como um hobby. Um hobby não, desculpa. Uma ferramenta para acrescentar lá a tua receita, né? E, e como foi no começo fazer as duas coisas assim? Como que você fazia? Como que era teu dia a dia, assim, para dar conta de fazer as duas coisas? Era um desafio, na verdade, né? Foi um desafio, porque na época eu comecei a atender dentro do meu apartamento
aqui no centro também. E como eu trabalhava das 10 às 19 da noite, eu só tinha esse intervalo ali. Às vezes eu atendia às 7 horas da manhã, às 8, né? Era curto o meu tempo. E à noite também, eu atendia às 8 e às 9. Eu tinha quase horários para atender por dia, né? Como eu trabalhava aos sábados também, sábados era a mesma coisa. Mas no início foi bem puxado e foi difícil, né? Porque até a gente ser conhecidas, né? E atender dentro de casa para mim foi um desafio. Eu lembro que lá no meu espaço, apartamento que eu morava, era um apartamento grande. Aí a minha sala de jantar, eu passei para um outro quarto que eu não usava e botei minha maca, fiz a minha sala na minha sala de jantar. Então, o pessoal entrava pela minha sala de estar ali, né? Foi bem legal, assim, bem diferente, né? Mas eu acho que quase todo mundo começa assim em casa. Eu acho que nesse ramo todo mundo começou em casa ou atendendo a domicílio, né? Para Isso. a gente dar contexto para a conversa, porque, lógico, eu estou falando aqui, você está falando aí, você conhece a profissão, eu conheço um pouco, mas daqui a pouco quem está do outro lado não conhece tanto. O que faz uma massoterapeuta ou um massoterapeuta? Qual é a abrangência do teu trabalho, assim? Explica um pouquinho. Então, a massoterapia hoje está mais ligada para a questão da saúde, né? O meu foco aqui é mais terapias clínicas. Faço a questão da estética também, né? Drenagem linfática, modeladora. Então, um massoterapeuta hoje ele trabalha na questão do bem-estar, da qualidade de vida. Hoje a gente vive numa sociedade que está todo mundo estressado, está todo mundo correndo. E nessas horas que entra a massagem, né, o massoterapeuta, o pessoal confunde muito. Vou fazer um adendo aqui. O pessoal confunde muito o massoterapeuta com o massagista, né? O massoterapeuta é um profissional que estudou sobre a anatomia, né, que vai tratar a tua dor. Já o massagista é aquele que vai receber simplesmente uma massagem para talvez lá para relaxar, né? Mas não vai ser aquele tratamento mais profundo, detalhado, né? Por um exemplo, para dor, né? Para tensão muscular. Então tem essa diferença. Massagista, uma massagem que só vai relaxar, não vai seguir um tratamento. Já o massoterapeuta, ele estudou, ele entende um pouco mais sobre a anatomia mais aprofundada do que o massagista, né? E o massoterapeuta está bem ligado na questão do bem-estar, para relaxar a tua musculatura, né, aliviar as tuas dores, na questão da retenção de líquidos, que a gente trabalha hoje, a drenagem linfática. E tem a parte da estética também, né, que entra ali as terapias, a massagem modeladora, a massagem modeladora. Mas o meu foco como Brancelli, como massoterapia, é a questão do alívio da dor, no caso, as massagens clínicas, né. Não tinha aberto aqui, agora sim. Eu ia realmente perguntar isso, assim, qual que era hoje a proporção, assim, de clientes que você tem de, de questões terapêuticas e de questões estéticas, assim, você tem isso, mais ou menos? Quanto cada coisa te procura, assim? Olha, o meu foco hoje é bem para dor, né, o pessoal me procura muito para aliviar as suas dores, as suas tensões, e como uma pessoa que tem a mão muito pesada, na verdade, o massoterapeuta tem que ter a mão pesada, né. Claro, de cada, categorias de massagem a gente faz pressões diferentes, então a gente sempre tem que estar controlando ali a pressão específica, mas o pessoal me procura mesmo, né, para alívios de dores, mais para a parte terapêutica. E no mercado em si de massoterapia, hoje você percebe as pessoas indo mais para a questão estética ou também é mais a questão terapêutica, assim? Aí não falando de ti, mas do mercado mesmo, assim. Hum. Aí o mercado está mais na parte da estética, que se a gente for parar para pensar, hoje em dia a estética está crescendo.
muito, muito mesmo. Então, em questão de, né, vamos falar em questão de financeiro, a estética tá crescendo muito, então tem muitos massoterapeutas mais especializados na parte estética. Tem a parte terapêutica, mas a estética tá, tá dominando. E até um certo ponto, lógico que para quem é do ramo não deve acontecer, mas para mim gera uma certa confusão. Porque tem certos procedimentos estéticos que diferentes profissionais trabalham com eles, né? Lá, Uhum. massoterapeuta, ou biomédica, sei lá. Tem alguns ramos diferentes que trabalham com o ramo da estética, mas é exatamente os mesmos procedimentos ou não tem nada a ver? Alguns são os mesmos procedimentos, né? Hoje em dia, as massoterapeutas já estão utilizando outros equipamentos dentro da estética, a radiofrequência, a criolipólise. Então, acaba realmente ficando meio confuso, porque hoje o fisioterapeuta já aplica o esteticista, no caso, aplica a biomédica. Então, é uma área bem extensa a parte da estética, como o pessoal diz aqui, né? A estética está abrindo portas para muitos profissionais. Sim, sim, sim. Eu acho que tem cada vez mais, mais mercado e mais concorrência. E tem a ver com isso, você escolher ficar mais na parte terapêutica? Você tem escolhido esse nicho? Ou não tem nada a ver? É uma questão de afinidade sua. O quanto isso é afinidade ou decisão estratégica, vamos dizer assim? Olha, é mais por questão de afinidades que eu gosto, mas eu lá no início fiquei um pouco decepcionada com a estética. Por quê? Porque eu queria resolver o problema da pessoa que ela me procurar. Ah, Fran, eu tô com uma gordurinha localizada. Ah, Fran, eu tô com celulite. Né? Então, eu queria resolver. Só que a gente sabe que a estética não depende 100% do profissional, mas é um trabalho em equipe. É a pessoa que está ali, se ela vai ter uma boa alimentação, um exercício físico. Então, a estética não depende só do profissional. E eu, no início, eu fiquei muito decepcionada. Tipo, como assim? Eu fiz meu trabalho lindo, maravilhoso, me dediquei. Como que a gente não está tendo resultados tão bonitos, tão satisfatórios, né? E eu queria resultado para ontem, assim, como a pessoa que estava procurando o serviço, né? Então, era mais uma cobrança comigo mesma, na parte da estética, porque eu queria entregar os melhores resultados, e às vezes não dependia só de mim, né? E não depende só do profissional, na verdade. Então, é um trabalho de 50-50, né? Mas foi mais para a questão um pouco dessa frustração com a estética, porque quando a gente estuda, quando a gente lê, é tudo bonito na prática, né? Na teoria, né? A teoria é tudo lindo, tudo funciona. Aí quando a gente coloca em prática, que daí vem tipo, gente, um choque de realidade, né? Não é bem assim que funciona. Tratamentos estéticos, tratamentos lentos, né? Assim como o tratamento para dor também. Por isso que eu fui mais para a parte da terapia. Porque, que nem eu sempre falo pro pessoal, é tão bom aqui eu pegar uma pessoa com contratura, sabe? Pegar, desfazer, e tu passar de novo e dizer assim, pronto, desfiz. Né? A contratura não tá mais ali. Então, nessa parte da terapia, eu me encontrei mais, porque eu consegui, tipo assim, ficar mais satisfeita comigo mesmo com o meu trabalho. Da pessoa sair da minha máquina e dizer assim, Fran, nossa, olha aqui, ó, tô me movimentando. A dor foi embora. Então, isso para mim não tem preço. A estética paga mais? Paga mais. Mas a satisfação das pessoas quando saem da minha maca, para mim, é tudo, assim. Eu me sinto máxima. E eu acho que o que você falou, eu acho que abrange bem toda a questão da saúde, né? E a estética também, mas eu acho que somente a saúde, assim. O profissional não resolve normalmente as coisas sozinho, né? Ele precisa da ajuda do paciente, né? Ou do cliente. E isso vai desde sei lá, do enfermeiro lá até o próprio médico, né? O médico te dá um tratamento lá, mas se você não fizer o tratamento, não, né, não resolve. E muitas vezes o próprio tratamento vem acompanhado de, sei lá, atividade física, melhorar a alimentação, né? E aí a pessoa só toma o remédio, aí
posterga o problema, mas não acaba que não vai resolver, né? Então, eu entendo, eu já tive com outras profissionais aqui da área da saúde, assim, até da estética também, e, e existe essa pressão por. Eu lembrei agora, então, tem a Monique, minha amiga dentista, trabalha com aqueles procedimentos de lente e tal, né? E aí ela disse: tem gente que chega e me dá a foto assim, fala, eu quero esse sorriso aqui. E aí eu tenho que explicar que às vezes não dá, né? Não adianta criar expectativa, né? Então eu entendo o que você quis dizer. Acho que existe o cliente muitas vezes, ou o paciente, acha que vai ter um milagre, né? Vai estalar os dedos e tudo vai se resolver. Voltando lá para o começo. Aí aqui a gente vai assim, a gente vai para o começo, vai para o fim, vai, volta. É, em que momento você soltou o outro lado e ficou com o pé só nessa canoa aqui? Em que momento você tirou o pé lá das vendas, da loja e tal, e firmou o pé na massoterapia? Como foi tomar essa. Então, Tô tocando os dois, tá legal, tal, vou fazer só isso. Deixa eu refazer. Você também cometeu esse erro, quando você fala só isso, porque parece que é decidiu fazer só isso, fica parecendo aquela coisa do professor, você só dá aula, né? Quando você decidiu fazer isso, falar, não, agora é isso que eu faço, não faço mais isso, só faço isso. Como foi? foi um caminho longo, né? Porque antes de eu assumir só, né? Assumir a massoterapia, eu tinha saído da loja onde eu trabalhava e fui cuidar de uma senhora. Então, eu fiquei como cuidadora e as massagens. Então, para te ver como a pessoa, eu gosto de cuidar. Tenho essa questão de querer cuidar. E eu fui cuidar de uma senhora, nunca tive experiência nenhuma. Foi cuidar de uma senhora e fiquei lá cuidando dela e tendo a massoterapia. Aí veio a pandemia, não, ninguém conseguia atender, não tinha onde atender, né? Aí a minha sorte que eu já tinha essa senhora, que foi onde eu tive ali a questão de ter, né, a questão da renda. E foi ali em 2021 que eu digo, não, eu quero trabalhar só com a massoterapia, eu quero me entregar para a massoterapia. Então foi a partir de 2021, né, que eu tive esse estalo. Até depois da pandemia eu comecei a fazer, foi um recomeço, na verdade, né, porque o pessoal ainda estava voltando financeiramente, né, recuperando ali quem ficou parado, enfim, então foi um momento bem difícil, como se eu começasse do zero novamente. Até que eu comecei a fazer a domicílio, a coisa que eu nunca gostei de fazer a domicílio, de carregar a maca, porque a maca é pesada, aí a maca carrega material, e pega muito nosso tempo durante o dia a dia, né? Aí eu trabalhei mais por um ano e pouco, aí eu dei mais uma pausa, fui trabalhar junto com o meu namorado, na loja de doces, nada a ver com a minha função, né? Foi ser sócia dele lá. Mas como era uma coisa que eu como é que é a palavra? Não me encaixava, né? Não, nunca fui de trabalhar com isso, enfim, então eu precisava sair, né? Eu precisava conversar. Aí eu voltei novamente, foi onde que eu voltei 100% focado na massoterapia. E tô até hoje. Tô aí, firme e forte. Tu tem, então, quanto tempo? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. Deixa eu fazer só um parênteses aí, para não passar em branco. Você falou que bem na época da pandemia você estava trabalhando meio de cuidadora de uma senhora, é isso? E como é que foi Isso. isso, assim? Porque era complicado, né? Não podia ter contato com ninguém. Como é que foi essa experiência? Foi bem desgastante fisicamente, e claro, psicologicamente, né?
porque na época tínhamos eram 3 cuidadoras, a do dia, do final de semana, a da noite. Aí eu ficava durante o dia. Aí deu aquele boom. Meu Deus, pandemia, né? O pessoal não podia pegar o ônibus. E eu lembro que a gente ficou sem a do final de semana também, porque simplesmente ela tinha que pegar o ônibus. Aí a da noite, infelizmente, ela tinha engravidado, já estava, né, gravidinha ali, também parou. E resumindo, ficamos sem cuidadoras. E resumindo, eu fiquei morando 1 ano, que teve aquela pandemia louca, né? De fecha tudo, enfim. Eu fiquei 1 ano morando, de 2020 a 2021, com essa senhora, né? Ficou eu, essa senhora, que na época estava com 92 anos, 92 anos, e a filha, que morava junto ali também. Então, foi muito bom, mas ao mesmo tempo, assim, foi a questão da exaustão, tá? Porque não poderia sair, não tinha muito o que fazer, tá? Então, era um trabalho praticamente quase que 24 horas, né? Claro, gente, eu dormia, tá? Eu conseguia dormir, porque para cuidar da avó era muito tranquila. Não, por isso que eu até fiz esse parênteses de perguntar, porque eu fiquei imaginando isso, que você, como é que você ia, né, ir para a rua e voltar cuidando, né, de uma senhora, eu nem sabia que tinha 92 anos, né, que aí, então deve ter sido mais sensível ainda, né, porque qualquer coisa poderia pôr ela em risco, inclusive, né. Até que a avó ela partiu, mas não foi pela Covid, Não, né? Chegou o tempo dela, né? Mas não foi pela Covid, graças a Deus. Então, durante a época ali do Covid, ela teve todos os cuidados extremos. bacana, né, é uma experiência bem diferente, ficou praticamente trancada mesmo 1 ano aí. Praticamente. Praticamente isso. E aí, agora pulando aqui, vindo pro presente. Hoje você vive da massoterapia, trabalha com isso o tempo inteiro. E eu costumo perguntar para as pessoas que transformam a sua profissão num negócio, porque são coisas diferentes, né? São coisas complementares, né? E isso a gente já discutiu várias vezes aqui em vários episódios, né? Um dentista aprende a ser dentista, não ser dono de um consultório. Um advogado aprende a ser advogado, não dono de um escritório, né? E muitas vezes aí quando essas pessoas fazem a sua profissão virar um negócio também, tem a colisão de 2 mundos que às vezes não se acham, né? Como que é isso para você? Como que você se relaciona com a gestão da tua empresa? Como que funciona isso na tua cabeça? Quanto tempo você dedica para isso? Alguém te ajuda? Você faz sozinho? Fala um pouquinho desse outro lado, assim. Então, eu faço tudo sozinha, né? Aqui é eu empresa, né? Empresa, eu que faço questão financeira, questão da gestão, que é muito difícil. A cabeça fica, que isso? O que que eu faço? Onde eu jogo dinheiro? Não sei o quê. E eu li um livro, na verdade, meu namorado leu e me passou, né? Lucre Primeiro. Livro, agora eu não lembro o nome do escritor, é Mike, enfim, não vou lembrar, porque nem é brasileiro. Tá? E foi um livro, assim, que me deu um estalo. Ai, gente, que legal! Que fala bastante da questão de contabilidade, de como tu vai organizar as tuas finanças dentro da tua empresa, né? Principalmente por empresa, quando tu faz tudo dentro da tua própria empresa, né? Então, esse livro mostra bastante ali, porque a questão da contabilidade, né? Convencional é o quê? É a questão de venda, despesa e, por último, é lucro, né? Já nesse livro, não. Já nesse livro, ele criou um método lá totalmente diferente, que é vendas, lucro e despesas. Então, hoje eu faço tudo por questão de
de porcentagens, né? Eu não ganho um valor X, eu ganho um valor X referente àquele mês que entrou. Ah, minha receita foi X. Beleza, então X dessa receita, digamos, exemplo lá, 30% vai ser o que eu vou me pagar dessa receita. Então, hoje eu trabalho tudo por porcentagens, né? Porcentagens para lucro, porcentagens para despesa, porcentagens e porcentagens. Então, a cabeça ficou trabalhando meio confusa. Então, eu tiro sempre um final do dia, ou eu pego ali um final de semana, ou normalmente na segunda-feira de manhã, que para mim aqui é um pouco mais calmo, eu sento e faço essa questão das divisões de porcentagens, né? Eu tento ser organizada, claro, às vezes não consigo ser 100% organizada, mas eu organizo assim as minhas finanças, a questão de gestão aqui do meu negócio. E olha, tem dado certo. Mas você tem planilha, sistema, caderno, como é que você faz? Tenho planilha. Tenho uma planilha no Excel ali que coloco tudo para lá. As contas fixas, que é aluguel, né, luz, enfim. Então, tenho tudo registrado, bonitinho lá, o que entra, o que sai, Legal, tudo ok. legal, importante, porque muitas vezes a pessoa é uma excelente profissional, ela faz, e às vezes acaba perdendo a mão nisso, né? Acaba não conseguindo permanecer no seu negócio, na sua profissão, por não saber fazer a gestão. Às vezes isso não é incomum de acontecer. Às vezes eu vou em algum estabelecimento assim, e como é meu ramo, às vezes a gente olha e fala, poxa, a pessoa não sabe fazer preço, porque eu tenho certeza que aquilo ali não está dando lucro, porque não tem margem, né? Sabe que. Eu vou falar de um caso, porque não tem. Uns tempos atrás, no bairro aqui, abriu uma padaria. E pequenininha, assim, aquelas que a pessoa abre na garagem, sabe? E muito legal. As produtinhas muito bacana, o marido fazia lá os produtos e tal, e a esposa ficava na frente. E eu vou citar um exemplo lá de todos, mas tinha uns bolinhos, assim, daqueles que. Bolinho redondinho, assim. Se você for em qualquer padaria, no centro de São Leopoldo, ou no bairro aqui mesmo, eu estou na Charlau, para quem é local, né? A minoria, na verdade, é local, mas enfim, estou no bairro de São Leopoldo. Ou se você vai no mercado, isso vai custar uns R$ 12, mais ou menos. 13. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é nessa faixa. Macromix, tal. Falei nome de marca, enfim. Mas é nessa faixa aí. E aí você chegava ali e era R$ 6. E era muito bom. E aí eu falava, eu morria de vontade de falar para a pessoa, moça, aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho, porque não vai dar dinheiro esse negócio. E aí o tempo passou e a pessoa caprichosa tal, ela pegou e pôs uma embalagem ainda. Uma embalagem de plástico, assim, bem bonitinha, porque antes ela embalava num papelzinho, tal, e depois ela pôs uma embalagenzinha de plástico e não aumentou o preço. E eu sei que aquela embalagem custou R$ 1,50, sei lá, depende da quantidade, até R$ 2. Então, ela acrescentou custo e não acrescentou preço. Então, ela atendia relativamente bem, não era espetáculo, mas era um atendimento bom, honesto. Tinha um produto legal, estava sempre fresco, bacana, era produzido ali, uma diversidade legal, mas acabou que fechou. É lógico que eu não sei os motivos, eu não estou dizendo que foi por causa do preço do bolinho, né? Estou só dando o É um exemplo. contexto, né? E não vou ser leviano aqui de falar que eu sei os motivos que eu não sei. Mas eu tomei esse tempo para falar sobre isso porque isso acontece bastante, né? As pessoas às vezes não põem, e eu vou dar essa volta para voltar para o teu ramo, porque eu percebo que nessa coisa da estética, saúde, vai aumentando a concorrência, vai entrando um monte de gente, e parece que as pessoas fazem isso, não sabem fazer a conta. E aí daqui a pouco tem. Como é que está o teu ramo em específico, assim, nesse sentido?
tem um equilíbrio já de preço, ou ainda tem, lógico que você não precisa citar ninguém, mas tem muita gente assim que, tipo, eu vou pôr o preço lá embaixo e azar, tal. Acontece muito. Como é que é no teu ramo isso? Acontece muito. Na verdade, é muito comum, principalmente depois da pandemia, que cresceu muito. Então, temos muitos profissionais. Muitos aqui no edifício onde eu atendo. Temos 3, comigo são 4 profissionais, né? Também da parte da massoterapia. No mesmo prédio? No mesmo prédio aqui. A gente vai conversando ali no elevador, né? A gente vai, você trabalha com quem? Trabalha com isso também. Então, tem muita gente trabalhando. Às vezes muito mais uns da parte estética, uns da parte da terapia, uns mais na parte de spa para relaxar. E existe muito essa diferença de valores. Né? Uns cobram, né? Seria às vezes um sonho, tipo assim, tem que comprar aquele valor. E tem uns que cobram. Eu fico pensando, gente, não paga nem meu creme. Voltando na história do bolinho que tu deu ali né, a referência, tipo assim, ela botou uma outra embalagem bonitinha e não aumentou o valor. Então, às vezes eu fico pensando assim, gente, isso não paga nem creme, não paga nem minha, né? Porque a gente pensa, é uma sala bonita, é creme, é ar, né? É luz, é tudo. Então, às vezes eu vejo uns valores assim que me dá vontade de falar, ei, para com isso, valoriza o teu trabalho, sabe? Às vezes eu me cobro também. Tem muitas pessoas que vêm aqui e acham o preço barato, tem pessoas assim como acha barato, acha caro. Então a gente vai. Eu digo que eu estou no meio termo, né? Eu digo assim, o meu trabalho, eu acho que ele está um valor justo, né? Porque aqui eu trabalho bastante com aquela questão do que eu quero que tu esteja aqui com mais frequência. Eu não quero que tu venha uma vez no mês, eu quero tratar a tua dor, eu quero que tu venha aqui, se tu quer só relaxar, a gente faz uma massagem relaxante, né? Então, eu fico mais, meu objetivo, né, é ficar no meio termo. Não muito caro, também não desvalorizar o meu serviço. Mas existe sim, vamos falar um termo da prostituição, né, das profissões em si, de cobrar menos para te ter uma agenda cheia. Não, total. Na verdade, isso acontece com quase tudo, né? Mas acontece principalmente com serviço, né? Porque produto, a pessoa se embanana, que nem esse que se embanana, né? Enfim, a pessoa não consegue fazer, ou não tem o conhecimento para fazer, porque se embanana é muito simplista, né? Mas enfim, a pessoa não. Produto, a pessoa pode se confundir, mas é mais difícil, porque ela sabe, eu paguei 10, né? Não vou vender por 9 isso aqui, né? É uma conta mais fácil. No caso do produto que eu dei de exemplo, nem é o melhor produto, porque um bolo vai farinha, vai ovo. Então a pessoa tem que saber fazer a conta da receita, é um pouquinho mais difícil do que comprar e vender Coca-Cola, por exemplo, né? Aí eu compro por tanto, é mais fácil. Mas no serviço é mais difícil do que o bolo, inclusive, porque o bolo tem a receitinha dele lá. Apesar que o bolo é bem difícil, né? Porque tem o forno, o bolo não é fácil de precificar, não. Mas o serviço, ele tem uma parte que é intangível, vou usar, tá, intangível. Que é uma coisa que não dá para, né? Que é a qualidade do teu trabalho em si, o teu tempo de experiência, enfim. Já tem outras coisas que são, o seu ambiente. Então, tem problema de ser mais barato ou mais caro? Não, não tem problema, né? O que não pode é ser mais barato do custo. Porque aí é um problema, né? Não tem problema a pessoa falar, eu vou me situar num nicho mais baratinho aqui. O meu creme é um pouquinho pior, a minha sala não é muito legal, eu sei disso, então eu cobro um pouquinho mais barato para eu ter cliente. A pessoa que tem uma sala melhor, usa um creme de melhor qualidade e tal, ela vai cobrar um pouquinho mais caro, porque ela tem isso tudo certo, não tem problema, né? Aí a pessoa que, sei lá, ficou famosa, atende artista, aí cobra mais caro, porque tá tudo certo. O que não pode é ter o custo ser 100 e você cobrar 90.
ou mesmo 110, porque aí não vai dar certo, né? Só para a gente ter uma noção, qual que hoje é o teu maior custo? Não precisa me dizer o valor, mas assim, qual que é teu maior custo hoje? É em que? É luz? Provavelmente é o aluguel, né? Mas eu tiro o aluguel daí, né? Porque o aluguel, com certeza, é teu maior custo fixo, é o aluguel, né? Mas fora isso, o que que é? O que que te onera mais? É luz? É os produtos? O que que hoje é teu maior custo? Olha, tirando o aluguel, que é fixo, né, seria mais os produtos de trabalho mesmo. Creme, os lençóis, que eu uso os lençóis descartáveis, então é esse conjunto. Creme e os materiais de trabalho mesmo, né. A questão de lavar, lavanderia, porque ali eu sempre as toalhinhas eu sempre lavo, sempre. Não, Wesley veio aqui, beleza. Tiro tudo, né? Guardo para lavar, boto todo o materialzinho limpinho. Então, é o custo de manter o meu ambiente de tanto ele limpo, né? E a questão dos materiais em si. Não. Lógico que eu falei tiro o aluguel, por quê? Porque o aluguel depende, né? Se você está pensando em ter lá o teu consultório, depende, né? Você tem que procurar aí na tua cidade, na tua região, o que cabe no teu bolso. Mas, obviamente, se você for ter aluguel, a não ser que você tenha um espaço na tua casa, lá tal, ou tenha uma sala, com certeza ou quase certeza vai ser o maior custo, porque aluguel em qualquer região que seja legal, que vai ter fluxo, tal, você vai comprometer uma parte importante aí do teu negócio. Então, só para amarrar isso, se você vai transformar a tua profissão num negócio, tem que pensar nessas coisas, né? E saber colocar o preço no teu produto, seja serviço ou não, é muito importante, senão você não vai sobreviver. E quem está do outro lado, que é quem está pagando, também tem essa dificuldade, né? Eu sei porque eu presto serviço também, em outra área, mas presto serviço. E as pessoas têm dificuldade de enxergar o valor no serviço, né? Que também é diferente de comprar, né? Eu vou lá comprar uma TV, né? Aí sei quanto custa a TV, sei mais ou menos quanto tempo ela dura, sei o que ela me proporciona, tal. Mas para ficar no mesmo produto, se a TV quebrar, aí eu tiver que mandar arrumar, aí eu já não quero pagar tanto para arrumar, né? Então as pessoas têm um pouco essa dificuldade. Tem muita gente que assim tem dificuldade de enxergar o valor do teu trabalho, para não falar que chora preço, assim eu falei mais bonitinho. Tem dificuldade de ver valor no teu trabalho? Olha, hoje já não mais, mas sim, isso aqui. Mas, que nem eu sempre digo, quem vem pelo preço não fica. Não fica. Eu vou na fulana porque a fulana eu escutei isso várias vezes por mensagens. Mas o preço da fulana é mais em conta do que o teu, né. Eu digo: "Paciência, né, meu valor é esse". E se tu vai com a fulana que tá dentro do teu orçamento, beleza. Mas, como eu comentei anteriormente, assim como eu tenho aquele pessoal que acha que eu cobro o meu valor do meu serviço, é caro, tem muitos que valorizam muito o meu trabalho. Eu chamo de pacientes, né. Já eu explico o porquê do paciente e do cliente. Eu tenho pacientes aqui que pagam mais a sessão para mim, que eles olham na minha cara e dizem: "Por que tu tá cobrando esse valor?". Não, pelo esforço físico, pelo tempo, pelo espaço, eu vou te dar tanto. Então, assim, ó, eu quero pagar mais, se tu acha que a minha sessão, que o meu trabalho merece mais, fique à vontade, né. Mas, hoje, no atual momento que eu estou, são poucas pessoas que choram, né, pela questão de: Fran, pode cobrar tanto", que as pessoas fazem propostas, né? Eu consigo pagar tanto. Não, sério, isso eu acho muito hilário, mas tem. Ah, tudo bem. Aí eu vou lá. Não, normal. Isso aí, assim,
Acontece o tempo inteiro. E lógico, eu super entendo, né? Eu brinco, né? Eu sou, inclusive, pago para entender. Tem espaço para todo mundo, né? E eu entendo, às vezes, a pessoa, né? Mas é sempre o que eu digo na minha área, né? Eu trabalho com consultoria para empresa. E aí, muitas vezes, a pessoa quer lá, sei lá, X reais de desconto. E eu falo, tá, você está satisfeito com o resultado? Está dando resultado? Porque esse valor a menos aí, se não tiver dando resultado, não vai te satisfazer, não vai mudar, porque o meu trabalho tem que dar resultado. Você tem que gastar X e para gastar X você tem que estar ganhando Y, senão não faz sentido. Então, o valor aí não vai mudar muito a tua percepção. Ou você está satisfeito com o trabalho e aí você está pagando, está tudo bem, ou você está insatisfeito e aí nem X nem Y, você nem deve me pagar mais. Você não está satisfeito, realmente talvez seja o momento de procurar um ou outro profissional mesmo. Porque o meu trabalho é um pouco mais tangível, vamos dizer assim, né? A pessoa paga X, ela quer ver lá o resultado lá na frente, então, e ela consegue ver muitas vezes o resultado, né? Outras vezes demora mais também, né? Que não é. Eu brinco também, na minha área também, não é uma varinha de condão, que você vira e tudo, né, sai dando certo. Mas para voltar para a tua, você falou que ia falar a diferença entre cliente e paciente. Quer fazer isso agora? Não? Vamos. Então, eu digo que eu tenho os dois, eu tenho o cliente e tenho o paciente. Mas, como os nossos massoterapeutas, a gente trabalha com a questão de tratamento. Então, quando a gente faz um tratamento para paciente, porque ele está aqui comigo, né, eu estou cuidando da dor, estou cuidando da saúde, estou cuidando do bem-estar. Então, tratamento paciente. Tá? E quando, eu o cliente, Fran, aquele que vem uma vez no mês, ou a cada 3 meses, oi, Fran, vem aqui relaxar, vem aqui, tô com uma contratura, dei um mau jeito. Então, o paciente é aquele que vem de vez em quando, né? Procura quando, lembrei, Fran, vamos lá. Aí, o paciente é aquele que a gente faz um tratamento, né? Às vezes o tratamento a gente faz semanal, quinzenal, né? Então, depende muito. Então, eu sempre faço esse adendo, paciente e cliente, eu tenho os dois. Entendi, não, entendi, fez todo sentido, fez todo sentido. O paciente é aquele cara que está, ou aquela pessoa que está num caminho ali constante, que ele está tratando uma coisa específica e tal, Uhum. e existe o eventual que vai ali quando dói e tal. Sim, sim. E quantos são hoje? Não sei se você pode falar isso, mas enfim. De pacientes? Pacientes, clientes, assim. Quantos atendimentos você faz, assim, por semana? Por dia? Por semana? Vou falar por dia, porque se for falar por semana, eu vou perder a conta aqui. Eu atendo normalmente 12 horas por dia, Hum, né? Então, é 1 hora a massagem. Então, tem dias que eu atendo 12 por dia, tem dias que eu atendo 10, né? Então, o meu, assim, melhor dia é quando eu atendo 12. Aí acontece com um pouquinho mais de frequência. Então, quando aguenta? Vamos lá, vamos aproveitar ainda que somos jovens, né? porque são, são bastante horas de trabalho e é trabalho manual, né? É. E é legal quem tá do outro lado pensando nisso, né? Porque existe uma glamorização, assim, de tudo que você projeta, né? Uma pessoa que fala, poxa, que legal, massoterapia, eu quero fazer isso, tal. A tendência é ela projetar uma realidade que é melhor do que ela vai ser mesmo, né? Na verdade, a gente sempre projeta ou muito melhor do que é ou muito pior do que é. É difícil a gente projetar o que é nas coisas em geral, né? A gente ou projeta muito melhor ou projeta muito pior. Então é importante as pessoas terem essa noção. E com você, como é que foi essa projeção versus a realidade? Daquele momento que você falou, poxa, isso aqui é legal, daqui a pouco tem um caminho aqui, para
quando você efetivamente, no teu caso, pôs a mão na massa, o que não era bem assim, ou total era o que você pensava? Fala um pouquinho sobre isso, assim, expectativa versus realidade. Saindo um pouco do mundo Instagram, vamos dizer assim, né, onde tudo funciona, tudo é lindo e tal. Como é que foi para você? Lógico, eu quero falar de coisa boa também, mas eu quero falar dessa parte assim, naquela projeção, idealização que você faz de, poxa, eu quero fazer isso, para quando você efetivamente foi fazer. Como que foi esse A momento? trajetória, né? Falar a questão da trajetória. Não foi fácil. Que nem a Fran tem 12 por dia. Teve dias que eu não atendi. Muitos dias que eu não tinha na minha agenda. Né? Que às vezes durante a semana eu atendia quatro. Quatro durante a semana. Então, é um trabalho de escadinha, como em qualquer profissão, né? Para te ser conhecido, e para ti também, quando tu acerta o teu público-alvo, que isso para mim foi a tua persona, né? Que eu fui aprender há pouco tempo isso. Então, no início foi bem difícil. Até no início eu comentei que eu não imaginava que eu iria viver da massoterapia, que eu achava assim, gente, como é que esse povo vive, né? Como é que o massoterapeuta consegue viver? Porque se em uma semana eu atendia quatro, a conta não fechava. Eu digo, gente, não fecha, final do mês não fecha, falta dinheiro, né? Como que eu vou atender quatro por semana? Não dá. Então foi um trabalho de escadinha. Então, são 7 anos que eu tô nessa profissão, há 7 anos que eu sou formada em massoterapia. E nesses 7 anos, nos últimos 2 anos, que eu realmente consegui, né, ser conhecida, conseguir atingir essa questão de hoje estar atendendo 12 pessoas por dia, estar trabalhando 12 horas, que até no dezembro do ano passado eu cheguei a trabalhar 14 horas por dia, que a demanda em dezembro é muito grande, o pessoal se organizando para viajar. Então, eu acho linda a minha trajetória, né? Mas no início é muito difícil tu ser conhecida, muito difícil tu se colocar no mercado, porque eu iniciei no ano que foi ali finalzinho de 2017 ou início de 2017, agora não lembro muito bem. A rede social não era, nossa, né? Tava chegando devagarinho, meio envergonhada, né? Então era mais boca a boca e panfletinho, aquela coisa, né? E foi bem difícil. Como eu não tinha muito esse tempo de estar mandando panfletinho, então no início foi bem difícil, bem desgastante, quase frustrante, né? Depois assim, pô, eu gosto tanto de cuidar. E essa trajetória foi subindo degrau por degrau, um dia após o outro, né? E hoje você falou da questão da rede social e do boca a boca. Qual percentual hoje, assim, de boca a boca e de que te procura ou por rede social ou porque te achou em algum outro lugar, assim? Você tem isso? Tenho, tenho. E incrível que pareça, o boca a boca funciona. É o melhor marketing que nós temos ainda hoje, né? Claro, se eu te falar que eu uso muitas redes sociais, eu uso, né, para mostrar meu trabalho, porque hoje o Instagram, por exemplo, eu uso muito o Instagram. O Instagram hoje é uma vitrine, né? Digamos, tua sobrinha indicou, vai lá na Fran, Hum. né? Eu pensei, opa, quem é a Fran? Tá? Aí tu vai lá no Instagram ou no Google, vamos lá, Fran Catene. Tá aqui a aula no centro de São Leopoldo, ela trabalha com X massagens, o ambiente dela é legal. Então, hoje o Instagram funciona mais para te conhecer o profissional, as atividades que ele faz, né, e o local de trabalho. Mas o boca a boca hoje é o que me mantém. Uhum. Na verdade, a rede social, o Instagram talvez seja a rede social mais comercial, né?
apesar do TikTok, enfim, de todas as outras redes terem até anúncios e tal, mas vende pouco, né? O lugar que funciona um pouco mais é o Instagram. Mas realmente ele acaba servindo como uma base para te dar uma certa autoridade lá. E para vender mesmo, aí talvez você tem que levar o boca a boca para lá, né? Que é tentar levar o depoimento das pessoas para o teu Instagram, né? Porque aí você leva o boca a boca para lá, né? Porque aí a pessoa vai lá. E eu sei que você faz isso, porque às vezes eu vejo ali que tem algumas pessoas que fazem exatamente isso, né? Vai ali e dá o depoimento, que aí você leva o que seria o boca a boca para uma dimensão um pouco maior. Mas tem gente que te procura pelo Instagram, não? Porque eu acabei te perguntando se tinha um Tem. percentual. Tem gente que te procura direto, sim. Tanto pelo Instagram, tanto ali pelo Google, né? E quero falar aqui também da questão de atender homens, né? Hoje eu atendo homens só com indicação. Então, olha, eu te achei no Google, Uhum. né? Aí eu evito não atender, assim, sabe? Porque mais o pessoal me procura, assim, mas é pouco, né? Questão de percentual, assim, é pouco. Digamos que é 70% boca a boca e 30%, né, pelas redes sociais. Mas essa questão, te vi no Google, te achei no Instagram, acontece. Tá. Você tocou nesse assunto. Eu não sei se você quer falar sobre isso, mas assim, é uma questão até de segurança, né? Isso, é mais pela questão de segurança. Procura, né? É. Mas eu nunca tive problema nenhum, sempre atendi homens, até o meu primeiro paciente, cliente, foi uma figura masculina, né? Nunca tive problema nenhum. E eu teve um tempo que a minha agenda ali era praticamente quase de homens. Eu nunca tive problema. Uhum. Era marido de uma amiga, enfim, eu nunca tive problema. Então eu evito esses problemas, né? Tem vários colegas que falaram, eu tive problema assim, assim, assim. Eu nunca tive problema. Né? Eu sempre converso ali pelo WhatsApp, explico o meu atendimento, quais são os tipos de Uhum. massagem que eu trabalho. Então, já começa ali, né? Se eu sentir qualquer coisa ali, já não atendo. Mas é pela segurança mesmo, infelizmente. Eu te confesso que eu nem ia entrar nesse assunto, porque eu acho que isso é o tipo de coisa que deveria ser óbvio, né? Se você Uhum. trabalha, você respeita o trabalho das pessoas. Mas como você falou de passagem, também quis te dar a oportunidade de falar, porque eu sei que às vezes, né, também é necessário, o óbvio às vezes tem que ser dito, né? Com Você certeza. falou de nicho, né, ali atrás, em alguma das suas respostas, você falou assim, eu levei um tempo para encontrar lá o meu avatar, o meu nicho, ou minha persona, enfim, cada um pode chamar de... E qual que é, hoje, o teu... Meu nicho hoje é mais voltado para a dor, né? Esse pessoal, principalmente o pessoal que treina, o pessoal que faz atividade física, porque hoje o meu foco é mais na questão da liberação miofascial, de liberar aquela musculatura tensionada, para te ganhar mais mobilidade durante suas atividades diárias ou até as atividades esportivas ali, né? Então hoje a minha persona é o pessoal que sente dor, que sente desconforto. Então eu foco na dor, aquela pessoa que procura o alívio de dor. Legal. Quer dizer, legal para você, né? Para quem está sentindo dor, não é tão legal assim. Não, mas é importante que a pessoa tenha como nos resolver, né? Agora eu vou te fazer um bloquinho de perguntas que eu faço para a maioria, assim, porque a maioria, porque sempre tem gente de passagem aqui, então eu vou explicando um pouquinho para quem daqui a pouco chegou aqui a primeira vez, porque muita gente vai chegar aqui por tua causa e não por minha causa, então é normal que as pessoas não tenham visto outro episódio. A gente não tem um roteiro, a gente não combina nada, não tem pergunta feita, então
a gente vai, os assuntos vão levando. Mas tem 2 ou 3 perguntas que eu faço para todo mundo, para a gente também ter uma base, assim, de respostas, né. E a primeira delas é: qual é o momento na tua profissão, no teu dia a dia, e não precisa ser um grande momento, mas qual que é o momento na tua profissão que te dá aquela sensação de: "Pô, que legal esse negócio que eu faço", sabe, o gol, o que é isso? Que momento é esse? Eu acho que eu já até comentei isso anteriormente. Hã, Principalmente quando as pessoas me agradecem, sabe, tipo assim: Fran, obrigada. Obrigada por resolver a minha dor". Então, isso é um momento, assim, que eu fico pensando: "Ai, gente, eu amo o que eu faço", sabe. "Ah, Fran, que mãos abençoadas que tu tem". Nossa, isso pra mim, assim, é um momento que eu me sinto realizada com a profissão que eu escolhi. Até hoje de manhã eu atendi, foi a primeira vez que ela veio aqui, né, veio pela indicação das filhas, então eu disse pra ela assim: "Para que eu vou gravar isso aqui, vou parar a massagem e vou gravar tu falando", porque ela começou a dizer assim: "Fran, tu tem o dom, né, assim, tu tem o dom de tirar a dor, com as mãos". Então isso é um que me deixa realizada com a minha profissão. Quando as pessoas me agradecem, né, por aliviar aquela dor, que ela vem sentindo há algumas semanas, meses, enfim, eu me sinto realizada. Legal. Realmente, você já tinha falado, mas como você falou de passagem, eu achei legal a gente voltar mesmo assim. E o contrário, o que é lógico, sempre que eu faço essas perguntas, como eu aviso antes, eu não sei se eu já disse isso, mas eu aviso antes o entrevistado que não tem corte, que ele que lute, se falar alguma besteira aqui, ele que corrija no ar, porque eu não corto. Então, tem algumas perguntas que eu sempre aviso quando eu vou perguntar. Então, assim, dentro do que você pode dizer, o que é o contrário? Assim, aquela coisa que, tá, isso eu faço porque faz parte, como todo trabalho, tem coisas que a gente faz, mas não é a coisa que, poxa, que bacana, né? Que legal, adoro fazer isso. Qual é a parte do teu trabalho, assim, dentro do que você pode dizer que, poxa, isso é chato? Ai, meu Deus, difícil, né? É difícil. O que eu faço que eu olha, eu vou voltar ali na parte da estética, né, eu amo a parte estética, amo, mas, acredito eu que logo, talvez eu irei, tirar das minhas, massagens ali do meu catálogo, né, seria a modeladora, que ela é mais rígida, puxa-puxa, então faço, gosto do resultado, né, mas se eu sempre falo, se o pessoal perguntar: "Ai, Fran, qual que tu acha melhor, a drenagem ou a modeladora?", eu digo: "A drenagem". Drenagem, 100%, pelo benefício que ela vai te dar, melhor do que a modeladora. Só que ainda o pessoal acha, porque como ela é mais agressiva, não é para sentir dor, tá, mas ela é mais agressiva, mais puxa, puxa, vai, puxa para lá, puxa para cá, para afinar, para modelar. Então elas acham que quanto mais ágil, mais rápido, mais pressão for, né, o resultado vai ser melhor. Então hoje é a modeladora. Não curto muito fazer, né, eu também acho que os benefícios da drenagem superam a modeladora, mas eu acabo fazendo porque o pessoal pede, o pessoal adora e eu faço. Não Isso. faço com aquele: "Nossa senhora, amo fazer". Gosto de fazer, mas é uma escolha minha, assim, Aí, não curto. quando eu faço essa pergunta, eu sempre faço essa, porque eu sei que é ruim, né, a gente falar disso, mas é para quem está do outro lado entender que, e principalmente hoje em dia, né, porque às vezes a gente pinta a vida tão perfeita e não é esse o meu papel. É lógico que falar assim: "Ah, tudo que está no meu Instagram, tudo que está aqui é vida real", é claro que não é, né, porque não é assim, mas eu tento, pelo menos, fazer um esforço de que as pessoas entendam que a vida de todo mundo é parecido com a dela. Você faz coisas que você ama, tem momentos na tua vida que você fica muito feliz e tem coisas que você faz porque você tem que fazer.
que não te alegram tanto assim, e que nem por isso muitas vezes você faz mal, muitas vezes você faz inclusive muito bem e dá resultado, mas se você está iniciando qualquer carreira, você precisa saber que a sua carreira não vai ser construída só com momentos, né? Nenhum jogador de futebol do Real Madrid lá tem só momentos felizes na vida, não tem. Tem hora que ele tem que fazer um treino lá que ele não gosta de fazer e tem que fazer. Então, a gente tem que olhar para as coisas com essa maturidade, assim, né? Não é tudo lindo. Voltando para nossas perguntas. Você tem uma chance de voltar lá para pequena Franca Trini. É lógico que isso que eu vou te perguntar é no contexto profissional, né? Você pode dar um conselho. Qual seria? Não desista. Você volta para quando você quiser, um ano atrás, 10, 20, sei lá. Olha, eu vou voltar lá pro começo, lá pelo começo, quando eu entendia dentro do meu apartamento, né? Que eu só tinha minha marca lá, sensinho, que eu me questionei, tá? Assim, gente, será que eu vou conseguir ter sucesso nessa profissão? E, claro, a gente escuta familiares, amigos, isso aí não é dinheiro, né? Só vai se gastar, porque tu vai ficar em pé, é força que tu tem que fazer. Eu lembro que eu tinha uma amiga que na época ela disse, ai, Fran, eu acho que tu tem que cobrar bem baratinho pra te lotar tua agenda pra te ser conhecida. Nossa, aquilo ali pra mim, que horror. Eu digo, não vou cobrar abaixo do mercado ser conhecida, né? Então, eu digo, não desista, confia, né? Se é o que tu gosta, se é o que tu quer fazer, se é muito que tu quer trabalhar, se é a tua vocação, não desista. E assim, procura um nicho. Se for na parte da estética, se for na parte da terapêutica, acha o teu caminho e não desista e vai. Então, o conselho é com mais confiança no que tu quer para tua vida, né? E isso que você falou é importante, né? É tema recorrente aqui, né? Muitas vezes você toma decisão baseada no quanto você acha que vai ganhar por aqui. E não quer dizer que 100% das vezes dê errado, às vezes dá certo, mas muitas vezes não dá, porque se você vai fazer uma coisa que você não curte, não é tua praia, não te causa momentos alegradores, né? Só momentos tristes. Ó, veja bem, vai ter momentos tristes em qualquer lugar, mas precisa ter momentos alegres também. Só pelo dinheiro não sustenta, né? Ou sustenta por um tempo, enfim, tal, mas não é bacana. Então, nunca é a melhor forma de tomar decisão. Ah, quer dizer que eu tenho que largar tudo? Não quer dizer nada. Cada um escolhe da vida o que quiser. Mas se você puder fazer uma coisa que faça sentido para você, a probabilidade, inclusive, de você ganhar mais dinheiro com isso no longo prazo é maior do que fazendo uma coisa que você não está afim de fazer o tempo inteiro. Dá uma pensada nisso que faz sentido. Agora eu esqueci, durante que você estava falando, eu ia te perguntar uma outra coisa dentro do que você falou. Ah, lembrei. Porque tem uma dubiedade aí, né? No sentido de a gente falar, escuta as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas já percorreram certos caminhos e é legal escutar, né? Porque senão você se torna aquela pessoa que você não escuta ninguém e sabe de tudo. Mas quando você escuta demais, também é um problema, porque as pessoas conhecem as coisas, sabem as coisas do ponto de vista dela, e não realmente vai ser o teu. Eu sempre brinco assim, normalmente a pessoa quando ela pergunta para várias pessoas a mesma coisa, quando ela ouve muitos nãos, ela está desesperada atrás de um sim, né? Sabe aquela pessoa que ela quer trocar de carro e ela sabe que ela não pode, né? Que ela não deve, mas ela pergunta
Tô pensando em trocar de carro, o que você acha? Aí a pessoa fala: olha, acho que não é o momento, você não está nessa, né, tal, pensa mais um pouco, você tem outras prioridades, tal. Aí ela, tá. Aí ela vai para outra, faz a mesma pergunta, tem a mesma resposta, até alguém falar assim: não, claro, compra, você merece, vai lá, mete o pé. Aí ela fala: tá vendo, eu tô certo. Então tem gente que procura isso, né, procura a aprovação nas perguntas, né, e tem gente que não quer ouvir. O bom é o equilíbrio, né? A gente tem que ouvir um pouquinho as pessoas, mas não pode perder de vista que a história de cada um é de cada um e a sua é a sua. E no frigir dos ovos, quem vai conviver com a sua vida é você. Então, ouve as pessoas, tal, tenha discernimento, ouça pessoas que pensam diferente de você, de preferência, que a gente tem uma tendência de se cercar de um monte de gente que pensa igual, que vai nos mesmos lugares, que segue as mesmas pessoas, aí a nossa consciência não expande, né? Porque a gente só ouve as mesmas coisas, né? A gente só ouve as mesmas coisas e a consciência não expande. Então, quanto mais diverso for isso, e eu estou me alongando um pouquinho, mas é porque eu sempre penso que tem alguém do outro lado que está começando a carreira e eu acho que isso é importante, assim. Quanto mais gente você conseguir ouvir e conversar e ouvir mesmo, mais você vai formar um senso teu crítico, né? Já quer ser massoterapeuta? Olha, eu não tinha errado até agora. Vai conversar com quem está muito bem, que conseguiu, e vai conversar com alguém que deu errado, que não deu certo. Conversa com os dois, né? Que aí você vai formar o seu. Enfim, dito isso, que eu sempre tento pegar algumas coisas que vocês falam e aproveitar para tentar, de alguma forma, sei lá, sacudir alguém, ajudar, sei lá. Fran, aqui a gente já está a 1 hora e pouquinho, e aí é o momento, então, dentro desse bloquinho, que a gente faz uma troca de lugar. Você senta no meu lugar e aí eu te abro para você fazer uma pergunta e eu tento te responder aqui do lado. Não sei se você pensou em alguma coisa, vai ter que pensar agora. Eu prefiro quando a pessoa tem que pensar na hora. Ah, pensar na hora, né? Porque eu não tinha pensado nisso. Então, contigo. Ai, Jesus amado. Acho que eu já tenho uma aqui. Em que momento que tu pensou assim, bom, vou entrevistar as pessoas para entender um pouquinho mais sobre as carreiras, né? E entender o momento do estado, em que momento tu teve essa ideia de compartilhar, né? Essas, como é que se diz? Essas experiências, né? Das nossas profissões em geral. Na verdade, eu brinco que assim, essa pergunta, ela, de vez em quando ela vem de um jeito ou de outro, assim, e o problema é que eu tenho certeza, porque eu não vejo os programas. Eu vou contar esse segredo. Eu gravo aqui, depois eu edito, mas eu raramente vejo de novo, porque eu gosto que esse momento fique aqui. É uma conversa, a gente teve, tal. Eu não gosto de ver para depois ficar, isso aqui tá errado. Pô, putz, não falei isso. Isso eu devia ter falado diferente. Eu não gosto de fazer isso comigo mesmo. Então, o momento fica aqui. Eu me preocupo se vocês curtem. Depois eu vou te perguntar, provavelmente. E aí, Fran, curtiu? Ficou legal? Mas eu não tento não rever, para não me ficar me criticando, porque eu sou Sim. crítico, então eu prefiro não ver. Mas, dito isto, que eu não sei nem por que eu disse, por que eu disse isso. Bom, enfim, não lembro por que eu disse isso. Mas, porque eu disse que eu já respondi isso de algumas. E eu posso ter respondido, inclusive, de formas diferentes. Mas só para ter um contexto, na verdade, eu comecei isso aqui como uma forma de dar vazão na vontade de falar. E no começo, inclusive, eu fugi um pouco desse assunto, assim, mais ligado à carreira, gestão, tal. Eu fiz lá um pequeno, porque o podcast ele tem temporadas assim, né? Tem uns bloquinhos sobre cada assunto. Então lá o primeiro momento foi uma coisa sobre planejamento pessoal, assim, tal. E logo depois eu saí e tal, foi liderança, alguns livros, mas eu não queria entrar diretamente, assim, muito no assunto com outras pessoas, porque quando entra nos assuntos que eu trabalho, aí vira
uma responsabilidade de daqui a pouco não falar besteira. Até por isso que eu não fico vendo, porque não devia ter falado isso, né? Então eu fiz 2 ou 3 ou 4 temporadas sozinho, na verdade. Sem vídeo, inclusive, só tinha o áudio. Ia lá para o Spotify só o áudio. E só que aí surgiu a vontade de compartilhar, uma pessoa me questionou, uma pessoa, minha prima, assim, muito querida, me questionou um post que eu fiz no Instagram. O que você quis dizer com isso? Não entendi e tal. E a gente teve um debate ali. E veja bem, em tempos de pessoas intolerantes, quando eu digo debate, foi um debate muito legal, assim. É uma pessoa que eu gosto muito, a gente debateu o assunto. Eu falei, poxa, que legal fazer isso aqui, né? De repente, um post não dá conta, né? Eu preciso de uma coisa maior, assim. E aí eu fiz uma primeira temporada lá falando com pessoas que moram fora do país e tal. E aí depois fui indo. Mas tem uma razão só para todas as temporadas. Isso eu acho que eu falei só uma vez, acho que falei no episódio da Bruna isso. É sobre mudança. Eu vou construindo as temporadas para a gente ter um. Já que eu não tenho roteiro, eu tenho pelo menos um norte, né? Eu estou aqui para falar sobre a profissão. Então a gente tem um norte da conversa. Mas eu tento na produção, eu estou fazendo produção assim, porque, né, chamar isso de produção é uma ofensa aos produtores. Mas, enfim, na fase de produção, ou seja, de quem eu vou chamar, tal, de fazer a listinha, eu tento imaginar, porque às vezes eu não conheço tão bem, mas imaginar, olhar o Instagram assim, pessoas que fizeram alguma mudança. Na primeira temporada era óbvio, porque as pessoas tinham mudado de país, né? Então era óbvio, né, o contexto. Nas profissões não são tão óbvias, mas eu tento procurar alguém que nem você. Fiz uma mudança de carreira, fui sair daqui, fui para ali e tal, porque eu acho que o pano de fundo, no geral, é contar essas histórias de mudança que talvez inspire as pessoas a tentar buscar mudar alguma coisa, e daqui a pouco não é nem de profissão, na real, entendeu? Uhum. Dá outra coisa na vida dela que não tá tão legal, mas vendo talvez a experiência de vocês que, sei lá, mudou de profissão, mudou de país, ou enfim, fez alguma coisa um pouco, abriu uma empresa, né? Quebrou a cara, faliu, abriu de novo. Poxa, tem tanta história legal aí de gente que deu certo, deu errado, tentou de novo, fez outro negócio. Eu nunca esqueço, tem um episódio lá na temporada Empreendedores, que aí era só quem tinha empresa, você podia estar lá também, é a mesma coisa. Que o João fala a frase assim: empreender é mais sobre apanhar do que bater, né? E eu nunca esqueço essa. Exato, então é mais sobre isso. Então não tem um estalo assim. Eu gosto, por essência, e trabalho com mudança, né? Quando a gente vai para uma empresa lá, a gente está mudando o processo, mudando o jeito de trabalhar. Quando eu trabalho com uma pessoa, que eu faço o mesmo trabalho que eu faço com essa empresa, eu faço com a pessoa, é a mesma coisa. A pessoa me procura por quê? Porque ela quer mudar de profissão, ou porque ela quer abrir um negócio, ou porque ela quer, sei lá, mudar algum estilo de vida. Então, porque eu sempre digo, o podcast tem nada a ver com o meu trabalho. Mas no fim tem, é que eu não fico falando aqui, não fico falando do trabalho, mas a ideia é essa, é trazer para a tela aqui, ou para os ouvidos, histórias de pessoas que fizeram alguma coisa, que não ficaram esperando e tal. Acho que é mais ou menos isso. Daí vem o nome, eu, você e as circunstâncias, porque as circunstâncias de cada um, no fim, aqui é o que importa, né? Da onde veio, para onde vai. Acho que é isso. Não sei se eu respondi, eu falo muito, né? E fica longa a resposta. Não, eu entendi. É mais a questão de orientar a quem? O outro, né? Para ver que nem tudo são flores, né? Que às vezes a gente olha a vida do outro e a gente pensa, poxa vida, tá lá o Wesley, olha, que Hum. profissão maravilhosa, ganhando rios de dinheiro, né? Bem conhecido, bem sucedido, e acaba não vendo a trajetória que essa pessoa teve, que o Wesley teve para chegar onde chegou, né? Então, eu E é, gosto bastante desse formato de falar um pouco sobre a trajetória, sobre o porquê, como veio, da mudança de carreira. Eu acho muito interessante as pessoas que estão de fora conhecer um pouco, né?
da gente, das profissões em si, né? Eu costumo falar bastante aqui, nós somos feitos de escolhas, né? Muitas delas escolhas boas, outras não tão boas, né? Então, nós, ser humanos, somos feitos de escolhas o tempo inteiro, né? Sim. E é um jeito melhor do que eu teorizar e falar aqui, é vocês mostrarem com as histórias de vocês que é possível, e principalmente que é possível tendo uma vida real. Tendo uma vida real. A vida tá lá nas redes sociais, ninguém tem. Ninguém tem. Então, eu sei que é difícil, mas a gente precisa parar de se comparar com o que vê lá. Né? Tudo que a gente vê lá, aquilo não existe de verdade. Ninguém é feliz o tempo inteiro, aquilo não existe. Então, a gente precisa. Então, essa é a minha preocupação: trazer pessoas reais que contem histórias reais, que tenham sucessos reais, porque sucesso é muito relativo, né? Tem gente que hoje olha para você e vai falar: nossa, que pessoa que faz sucesso, eu queria estar no lugar dela, né? Vai ter gente assim. Do mesmo jeito, vai ter gente que fala: nossa, um dia eu estava no lugar dela, onde eu já estou. Porque a vida é assim, né? Perspectiva. Então, se a gente ficar se comparando, a gente perde mais tempo e não anda para frente. Fran, o tempo que você quiser para falar do que você quiser antes de a gente encerrar, divulgar o que você quiser. Lógico que suas redes sociais e o que você quiser vai estar aqui na descrição do vídeo ou do áudio, mas fica à vontade aí para usar o tempo que você quiser, como você quiser. Na verdade, eu quero fazer um convite, né, pro pessoal, porque ainda tem muita gente que não conhece a massoterapia, que nunca fez uma massagem, eu recebo bastante aqui. Então fica o meu convite, né, para você que ainda não conhece, não experimentou, não teve um momento só seu, dê essa oportunidade para você, para conhecer, esse trabalho incrível que é nosso trabalho manual, feito com as mãos. A gente se entrega. Ali eu costumo dizer que a massoterapia é uma dança. Então, vem dançar junto com a gente, vem aproveitar o momento e ver o quanto é bom receber uma massagem. Principalmente se for comigo, né? Fran, bom, primeiro, lógico, se você está aqui na região, eu altamente recomendo. Eu sou, acho que cliente, né? Porque eu vou quando estou com um problema. Então, mas eu altamente recomendo. Se você não está na região, está em qualquer outro lugar do país ou do mundo, enfim. Incrivelmente, nós temos ouvintes nos Estados Unidos, em Portugal, incrivelmente. Essa temporada que falou com o pessoal que estava fora acabou ajudando, então tem um pessoal perdido por aí que vai vendo. Procure um profissional da tua confiança, não esqueça de, ao procurar um profissional, olhar, dá uma estudadinha, né, no histórico, não vai só no preço, o preço é importante, vai dentro das suas condições, mas não esqueça de olhar se o profissional está habilitado e tem a capacidade de te atender. Bem qualificado, né, Exatamente. para atender. Fran, obrigado mais uma vez pela confiança, por estar aqui, por contar a tua história. Espero que você tenha curtido, tenha sido legal. E você que está aí do outro lado, eu também espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Se chegou até aqui, aí agora sim, né, quase 1h30, eu vou assumir que você chegou até aqui é porque você curtiu. Então, materializa a curtida aí, segue a página e tal. Se você chegou até aqui e não curtiu, em breve trarei psicólogos. Eu estou tentando. Porque aí é o caso, né? Você ficou aqui 1h30 em sofrimento, aí eu vou conseguir alguém para te ajudar. Mas se você gostou, se por um momento te fez rir, ou se te fez pensar, e se você vai buscar. Não esqueça que aqui você não vai procurar aqui achar aqui todas as respostas, vai estudar, vai pesquisar, vai mais a fundo sobre qualquer assunto que você ouviu aqui para fazer uma opinião. Não vai sair daqui dizendo, eu ouvi o moço falar, ou ouvi a moça falar. Vai te catar, vai estudar. Aqui é entretenimento e, na melhor das hipóteses, te instigar e pesquisar um pouquinho mais sobre um assunto. Aqui não vai te preencher.
Fran, brigadão. Eu que agradeço a oportunidade também, espero que todos tenham gostado um pouquinho saber da minha trajetória. Eu agradeço de coração pela confiança também, né? Por me ouvir também nessa 1h30. Gente, como a gente falou, hein? E temos mais assunto ainda, mas chega, nós vamos rodear do pessoal, né? Vocês gostaram? Volto semana que vem. E voltando semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá. Um abraço.